Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Em continuidade à discussão das características do tecido muscular, discutiremos a respeito do tecido muscular estriado esquelético. O tecido muscular esquelético está diretamente ligado ao sistema nervoso e o seu controle é voluntário e, na maioria dos casos, se associará ao esqueleto. A fibra muscular esquelética é uma fibra longa, com aproximadamente 40 milímetros de comprimento e de 10 a 100 micrômetros de diâmetro. A fibra muscular esquelética é considerada um sincício, pois é uma grande massa citoplasmática multinucleada com aproximadamente 35 núcleos distribuídos ao longo do seu comprimento. As fibras musculares esqueléticas não são ramificadas, são células longas únicas que se associam e formam feixes musculares. A exceção desta característica será realizada nos músculos da língua, podem apresentar ramificações. Na imagem superior esquerda, podemos ver uma única fibra muscular demonstrando o seu comprimento, o sarcoplasma rosáceo e a presença de inúmeros núcleos em sua extensão nesse corte longitudinal. A figura inferior esquerda demonstra as fibras musculares em corte transversal, sendo possível observar que os núcleos das células são periféricos, próximos ao fino sarcolema que as delimita. Na imagem superior direita, podemos visualizar várias fibras musculares em maior resolução, permitindo-se observar a estriação destas células devido à alternância entre bandas claras e escuras alinhadas em padrão constante. A imagem de fotomicroscopia eletrônica demonstra o núcleo celular, detalhamento das bandas claras e escuras, que será discorrido mais adiante. Como dito anteriormente, o tecido muscular esquelético está diretamente ligado ao sistema nervoso e o seu controle é voluntário e, na maioria dos casos, estará associado ao esqueleto para promover a movimentação. No tecido muscular estriado esquelético,
o tecido conjuntivo exerce papel importante no desempenho da função muscular em contrair-se. Nos músculos, o tecido conjuntivo participa na transmissão da força de contração, uma vez que a fibra muscular isoladamente não se estende ao longo de todo o músculo. A cobertura externa do músculo será realizada pelo epimísio. O epimísio é formado por tecido conjuntivo denso irregular que emite o perimísio como trabéculas de tecido conjuntivo menos denso para o interior do músculo, agrupando-o em fascículos. Cada fibra muscular será envolvida individualmente pelo endomísio, que caracteriza-se por tecido conjuntivo frouxo e lâmina basal. Os músculos podem ser classificados ainda quanto ao tipo de fibra muscular, admitindo-se então fibra muscular vermelha, branca e intermediária. As fibras intermediárias têm características similares a ambos os tipos vermelho e branco. Anatomicamente, os músculos apresentam os 3 tipos de fibras de acordo com as proporções e características de cada músculo. Na imagem, pode-se identificar os tipos de fibras esqueléticas distintas em fibras vermelhas de menor tamanho e fibras brancas, as de maior tamanho. Algumas células foram destacadas digitalmente para o auxílio na identificação dos tipos de fibras presentes num corte de músculo esquelético. Como já mencionado, a fibra muscular apresenta estrias devido ao arranjo dos miofilamentos, demonstrando-se em bandas claras e escuras. A unidade morfofuncional do tecido muscular estriado esquelético e também do tecido estriado cardíaco será o sarcômero, que compreenderá as bandas claras e escuras e será discorrido mais adiante. Por ora, na imagem, podemos visualizar, na fibra muscular, a banda clara será designada de banda I, que tem na porção central uma linha denominada de Z. E as bandas escuras serão denominadas de bandas A. Observa-se também que os núcleos estão dispostos perifericamente ao longo da extensão de cada fibra. A célula muscular esquelética recebe denominações próprias quanto aos componentes que a formam. Conforme dito anteriormente, o retículo endoplasmático recebe o nome de retículo sarcoplasmático. A membrana celular de sarcolema, o citoplasma de sarcoplasma, e as mitocôndrias de sarcossomos. Como dito no slide anterior, a unidade de contração do músculo é chamada de sarcômero. O sarcômero é do tamanho compreendido entre duas linhas Z. Assim fará parte do sarcômero duas metades de banda I, uma banda A, conforme pode ser visto na imagem. Na fotomicroscopia de transmissão, deve-se observar os componentes e o arranjo dos miofilamentos
de modo a formarem as miofibrilas. Esse padrão de arranjo leva à formação de características específicas, como a delimitação das bandas I e A e os seus constituintes. Vale a pena ressaltar que o sarcômero, que é a unidade funcional de contração do músculo, estende-se sempre de uma linha Z a outra linha Z. Assim sendo, mais uma vez reforçamos que ele será formado por duas metades de banda I e uma banda A completa. Os túbulos T e o retículo sarcoplasmático são essenciais para a contração do músculo esquelético. Os túbulos T são invaginações do sarcolema, ou seja, da membrana plasmática, para o interior da célula, na região de intersecção entre as bandas I e A. De cada lado do túbulo T, encontraremos dilatações do retículo sarcoplasmático que recebem o nome de cisterna terminal. O conjunto de duas cisternas terminais e um túbulo T receberá o nome de tríade. Deve-se recordar que o retículo sarcoplasmático acumula cálcio quando o músculo está em relaxamento. Quando o músculo está em trabalho, ocorrerá a despolarização do sarcolema, que estende-se para o interior da célula devido ao túbulo T. Na região da tríade, na membrana do retículo sarcoplasmático, encontram-se os canais de cálcio de alta voltagem, que permitirão a liberação de cálcio para o sarcoplasma, proporcionando a contração muscular. Quando ocorrer o relaxamento do músculo, o cálcio será transportado ativamente para o interior da cisterna terminal. Os miofilamentos são as proteínas contráteis presentes no interior da célula muscular. Os miofilamentos finos são representados pela actina, que origina-se na linha Z e estende-se até o centro do sarcômero. São filamentos com aproximadamente 7 nanômetros de diâmetro e 1 micrômetro de comprimento. Por outro lado, o miofilamento espesso é representado pela miosina do tipo 2, que liga-se interdigitalmente com os filamentos finos. A miosina tipo 2 apresenta 15 nanômetros de diâmetro e 1,5 micrômetros de extensão. No miofilamento fino, a actina é formada por duas cadeias de F-actina, arranjadas em hélice, uma sobre a outra, devido à ação de ligação com a tropomiosina e a troponina, que são outros dois miofilamentos presentes no interior da fibra muscular. A fibra de actina apresenta polaridade devido às moléculas de G-actina, que são estruturalmente assimétricas, permitindo a ligação da actina com a miosina. O miofilamento espesso, ou seja, a miosina, consiste em duas cadeias pesadas idênticas, esprairadas, e dois pares de cadeia leve de miosina presentes na cabeça de miosina. A figura demonstra a organização estrutural dos miofilamentos que compõem o sarcômero. Observa-se ainda a participação de proteínas acessórias
para manter a organização estrutural, como as tropomodulina, CAP-Z, alfa-actina, nebulina e titina. As proteínas acessórias buscam estabilizar a actina. As proteínas CAP-Z e alfa-actina ligam-se na porção positiva da actina, de modo a prevenir a sua polimerização, enquanto que, na porção negativa, a ligação será realizada pela tropomodulina, para também a prevenção da despolarização. A actina ainda é circundada pela nebulina, que auxilia na ancoragem com o disco Z e mantém o paralelismo entre esses miofilamentos. A titina é uma das maiores proteínas conhecidas e estende-se do disco Z até a linha M e confere a elasticidade e tensão do sarcômero, ligando-se à miosina. Os diagramas da aparência estrutural em nível de corte demonstram quais miofilamentos e a sua organização de acordo com o corte apresentado e a qual parte do sarcômero este se refere. Assim, um corte realizado ao longo da banda I apresenta os filamentos finos de actina, enquanto que, nas bandas H e M, veremos os filamentos espessos de miosina. Assim sendo, deve-se observar que um corte ao longo da banda A irá apresentar filamentos espessos rodeados por filamentos finos. Deve-se ter atenção que para cada filamento espesso de miosina, há 6 filamentos finos de actina em torno do mesmo. O músculo esquelético recebe inervação sensorial e motora. As junções neuromusculares relacionam-se com as fibras nervosas motoras, as quais são formadas por fibras nervosas mielínicas de neurônios motores alfa. As junções neuromusculares são responsáveis pela sinapse entre o nervo e o músculo. A coordenação dos movimentos de músculos esqueléticos motores depende da inervação sensorial. A propriocepção é o controle do sistema nervoso central que monitora a posição dos membros e o grau de contração dos músculos. Os fusos musculares são órgãos sensitivos distribuídos ao longo do músculo que auxilia na contração ou relaxamento muscular. Os fusos neurotendíneos também são órgãos sensitivos, mas distribuem-se nos tendões e permitem a sensibilidade das mudanças de tensão dos músculos e inibem os neurônios motores alfa. Na próxima videoaula, discutiremos as características do tecido muscular estriado cardíaco.